Olá pessoal, mais um Falando de Negócios e aqui diretamente dos estúdios aqui do Plataforma 8, com a decoração da Deluxe Design. E a gente está trazendo um grande parceiro, um parceiro realmente de história, de mais de acho, quase 30 anos de parceria. Eu acho que é um dos primeiros parceiros que eu gosto de chamar os clientes de parceiros, até porque o resultado tem que ser bom para todo mundo, até porque não existe resultado só para um lado. Então, é essa parceria que nasceu lá com a Bebidas Monte Roraima. E hoje a gente recebe o Vaneri Verri, né, que está no processo de sucessão junto à empresa, ele, o Verley, né, assumindo aí o bastão da mão do seu Antônio Poiato e da dona Maria Verri. Ele é advogado com especialização no tributário, tem 46 anos, né, um jovem empreendedor. Desses 46, 15 anos, né, imerso na Bebidas Monte Roraima, com várias passagens pelo mercado Amazonas, né, viajando muito para trazer tecnologia para a fábrica, que poucas pessoas conhecem, que tem por trás dos muros ali da fábrica, ali na Liberdade. Né. Ele hoje é presidente da Associação Comercial e Industrial de Roraima e da Federação, né, da FACIR, é conselheiro do Sebrae, Junta Comercial, Federação da Indústria e tantas outras coisas. Ele é meio multiplataforma, né? Ele está em tudo que é frente, mas hoje não tem como ser diferente. Então, nessa conversa de hoje, eu queria que o Vaneri trouxesse um pouquinho desse lado empreendedor, ter partido para a área de direito e hoje está assumindo a responsabilidade de tocar, né? Eu acho que uma das empresas mais consolidadas que a gente tem no nosso mercado, que é a Bebidas Monte Roraima, que foi muito tempo conhecido como a famosa Tubaína. E hoje tem a água mineral, que foi a primeira água mineral do estado, né? Inclusive com o slogan Nossa Água, e lançou também a linha de refrigerante Bizu. Então, como é que foi isso aí, Dani? Bom, muito obrigado pelo convite. A gente fica muito satisfeito, muito grato, e sem falar a consideração que nós temos de muitos anos, né? Você falou parceria, mas a gente tem uma boa e duradoura amizade. Amizade, sem dúvida. De muitos anos. Então, a amizade ela não acontece, ela é construída, né? Isso. E nós temos uma construção de amizade aí de muitos anos e a gente fica muito honrado em poder ter a oportunidade de chamá-lo como um meu amigo. Obrigado. E da minha família. A gente, não diferente de toda a empresa, é uma empresa familiar, a gente tem as nossas dificuldades, nós temos os nossos momentos de que ali vamos investir, vamos mudar, vamos fazer, e sempre nesse sentido. Quando mais jovem, busquei melhorar, me qualificar, acabei escolhendo a carreira do direito, era algo que até hoje me encanta muito, porém a gente tem que levar aquela máxima, o empresário hoje, ele tem que ser um bom contador, ele tem que ser um excelente advogado, um excelente administrador e também tem que ser bastante operacional para poder entender os problemas que tem dentro da sua empresa, senão, mas o cara não pode fazer, ele tem que pensar, não, mas antes dele pensar, ele tem que saber agir o que vai fazer. E foi nessa formação que a gente veio desde o meu pai, da minha mãe, nos colocando nas diversas opções ali que tinha, né? Então, quando a gente tinha garrafa de vidro, a gente lavava, quando tinha que fazer entrega, a gente fazia, quando tem que carregar o caminhão, a gente carregava, de vez em quando isso ainda acontece. E aos poucos a gente vai melhorando a empresa, né? Olhando para esse segmento de inovação, tecnologia, melhoras do processo, a gente trabalha com alimento, a água é vida, né? Então, a gente faz o possível e o impossível dentro do que acontece hoje no âmbito de uma indústria. Se no comércio não é fácil, dentro da indústria é mais complicado, né? Que eu só vou ter o produto se a fábrica funcionar. E aos poucos a gente vai solucionando. A gente costuma dizer que terminamos hoje e amanhã vamos recomeçar, que tem é um novo dia. Nossa rotina é não ter rotina. Essa é bem a vida do empresário hoje no Brasil, né? Nesse processo aí, Vaneri, que é um momento um processo de sucessão, de amadurecimento, né? Seu pai e sua mãe já, vou dizer que já deram o que tinha para dar, porque são pessoas extremamente envolvidas. Você vai no meio da indústria, você encontra sua mãe no meio
do carregamento, do da operacional. produção, no operacional, e o seu pai gosta do outro lado, que é colocar a linha para funcionar. Só que a gente tem que admitir que o tempo vai passando, o cansaço vai chegando, e o desejo, como filho, com certeza, é que eles usufruam das conquistas que eles tiveram ao longo dos anos. Mas isso não deixa de ser um choque de gerações, que a gente não vive só no processo sucessório, a gente vive no dia a dia da gente. Ontem nós estávamos conversando sobre isso. É a questão das plataformas. Nós somos mais tradicionais e a gente está, né, no momento dos digitais, do pessoal que pensa muito rápido, mas às vezes que esquece a importância da mensagem, a importância do conteúdo, né? Às vezes a pressa acaba atrapalhando o planejamento. Isso você passa, você e o Verley, né, vocês passam, ou é algo que é superado, é algo que está sendo trabalhado para superar, até porque não é só o privilégio da Monte Roraima. Várias outras empresas em Roraima estão passando por isso, esse processo sucessório. Esse é o peso, né, de uma empresa familiar, né? E essa é o grande desafio, né? Depois de se consolidar como empresa. Porque as estratégias precisam ser ajustadas, os perfis dos clientes vão mudando, a estratégia que a gente usa hoje, aquilo que a gente sempre fala, deu certo hoje, mas pode ser que essa mesma estratégia amanhã não funcione. E falando um pouco de sucessão, é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado. A gente tem que lembrar que foram eles que fizeram, foram eles que realizaram. Porque, no meu caso, fica muito fácil eu descontinuar um produto, eu descontinuar uma linha, porque eu vou olhar como um número e um resultado. Eles não. Ali é uma vida toda de trabalho. E eu e meu irmão, a gente tenta não pressionar, mas também não deixar que fique ali sem que a emoção tome conta da gestão. Sem uma solução. E também eu sou favorável que não pare. Porque como que eu vou fazer uma pessoa que trabalhou a vida toda falar assim, não, hoje você vai ficar numa rede? Eu vou matá-lo. Eu vou empurrá-lo para o ócio e aquilo ali vai ser extremamente prejudicial. Mas aí, aos poucos, a gente vai colocando em áreas que ele gosta mais, né? Meu pai gosta muito de máquinas. Então, vamos olhar para mais máquina. Ele bate o olho numa máquina e ele sabe, isso aqui não presta. Isso aqui vai me dar dor de cabeça. Isso aqui eu não vou conseguir resolver. E, ao mesmo tempo, a minha mãe é muito chão de fábrica. É aquela parte operacional, onde faz a mágica acontecer. E sempre foi assim. Meu pai, meio parte de máquina e administrativo, e minha mãe, chão de fábrica. E isso é uma vertente que não acontece em nenhuma outra fábrica. Porque geralmente é o contrário. Né? Todas as esposas, as mulheres, acabam ficando ali no administrativo financeiro, quem faz as cobranças, quem lá. Então, nós fugimos a essa regra. Mas sempre com um olhar, né, para o futuro, sempre atento na necessidade de investimentos, na melhoria do parque tecnológico. Então, hoje nós temos laboratórios, você já visitou lá, já viu. Nós temos todo o processo de quarentena que é respeitado. Nós temos o privilégio de receber as fiscalizações constantes. Antes isso dava um desespero. E hoje você mantendo tudo certinho fica mais fácil, porque a legislação ela muda constantemente. Nós estamos vindo aí com uma reforma tributária que vai impactar todo o jogo de quem está no trabalho. Então, é como se estivesse começando o jogo com novas regras, só que no meio da partida. Sim. Então, o primeiro tempo a gente jogou com uma regra e agora, no segundo tempo, é uma nova regra. E aí volto a dizer, você tem que ser empresário, você tem que ser advogado, você tem que ser estrategista, aí você tem que ser pai, você tem que ser marido, você tem que ser psicólogo. Padre, pastor. Hoje se fala muito da dificuldade da mão de obra. Nós estamos vindo aí com uma geração que a comunicação com eles é totalmente diferente. Os objetivos são outros.
A nossa geração, a gente queria ter dinheiro para comprar um carro, para poder ir fazer as nossas coisas. Hoje eles não pensam assim, para que eu quero um carro se eu tenho um Uber? Para que eu vou para um restaurante se eu tenho uma plataforma de entrega? Então, os objetivos são diferentes. Mudaram. E nesse formato que vem, esse é o meu cliente, esse vai ser os meus futuros colaboradores, o que eles querem, o que eles pensam. Então, a gente tem que estar sempre nessa constante mudança e nessas constantes adequações. É como eu sempre falo, Valério, começou a rotina. Eu falei, eu não tenho rotina. Não tem como ter. Não tem como ter rotina. O mundo hoje está meio fora de rotina, está meio fora de moda. Não tem como. Não tem como. E a gente se vê em situações onde tem as coisas para resolver fora do estado, chega em Manaus, tem vezes que eu acordo de manhã, tem algum problema que tem que resolver e corre para Manaus. Chega em Manaus, aí acontece alguma coisa, eu tenho que ir para Brasília porque apareceu alguma coisa aqui do Sebrae, de alguma reunião, alguma coisa. E quando você vê, você está no meio do mundo e tu olha para um lado, olha para o outro e fala assim, eu preciso ir no shopping comprar uma camisa que acabaram as roupas. É mais ou menos assim. Mas é bom. Agora eu te pergunto uma coisa. A questão, um item que você tocou aí, é o item mais discutido aqui nos bate-papos que a gente tem, que se chama mão de obra. Um colega seu, né, de uma indústria local, o Felipe Castro da Serra Verde, ele colocou aqui uma das maiores dificuldades que eles têm, são mais recentes, muito mais recentes do que vocês, está com envasamento aí, industrialização e envasamento, né, do óleo de soja. E ele relacionou que tem cargos, né, vagas na indústria que estão há mais de 6 meses, não é entrevistando não, há mais de 6 meses sem chegar um currículo. E aí havendo a necessidade deles trazerem pessoas de fora para ocupar esses cargos. Como é que você vê a questão da mão de obra em Roraima, que aqui tem um agravante? A cada 2 anos, né, quer dizer, não é aqui, mas aqui é mais evidente isso. A cada 2 anos, com a movimentação das eleições, a mão de obra, principalmente do chão de fábrica, ela desaparece. Né? Então, como é que impacta isso no negócio de vocês e você vê alguma solução para isso? Já que você está tão envolvido no Sistema S, capacitação, busca de soluções, como é que é? Olha, tudo é um grande complexo e dificultoso explicar. É inexplicável. Por quê? A gente tem uma cultura no Estado que ficou enraizada de que aqui ou você é do comércio ou é algum servidor público ali que você se encaixou dentro de uma situação. Os períodos críticos são as que antecedem as campanhas políticas, né? Que, de alguma forma, as pessoas ainda acreditam que o fato de ela prestar serviço naquela campanha, ela vai estar garantido um bom cargo, né, para se ajustar para os próximos anos. Um grande engano, mas mas assim... é esperança. E eu sei que nenhum político promete isso, mas se cria essa ilusão. E para piorar, a nossa base de formação não ajuda muito. Com muito trabalho dentro da FIE, dentro do Sistema S como um todo, a gente vem em parceria com que estão ligados ao Sistema S e com a FIE principalmente, IEL, SESI, SENAI, a gente vem conseguindo melhorar isso, mas isso é um trabalho que se começar hoje, eu só vou visualizá-lo daqui 10 anos. Sim. Então ele é um trabalho longo. Então esse é o motivo da gente acabar participando desse monte de conselho, esse monte de coisa para poder desenvolver, não vou só resolver o nosso problema, a gente abandona a nossa empresa para resolver o dos outros. E falando especificamente de mão de obra, você tem que saber com quem você está negociando as suas máquinas, com quem você está negociando, que fornecedor tem, como eu vou conseguir estar, porque você compra uma máquina, você instala uma máquina, você tem que dar manutenção nessa máquina e dar treinamento para quem vai usar. E eu vou te dar um exemplo, menos de 3 meses eu dei treinamento para uma equipe que estava numa máquina e a equipe toda saiu. Caramba. E agora nós vamos ter que trazer novamente, pagando a hora, ela começa a contar desde a hora que ele sai da casa dele, né? Não é na hora que ele chega na empresa.
e vai trazer e vai iniciar o processo de novo. Mas como é que eu vou dar treinamento se eu não tenho um currículo na minha base? Né? Então, assim, hoje a gente está passando por grandes mudanças na empresa, a gente está reorganizando o plano de cargos e salários, dando mais qualidade buscando dar mais qualidade de vida, porque, como foi falado, essa geração que está vindo, eles não olham também só para a questão salarial, eles querem olhar a qualidade, o que aquilo ali foi colocado. E aí quando você chega para uma gestão mais antiga e fala, olha, nós vamos ter que passar um final de semana lá no Lago do Robertinho, ele, mas para quê? Né? Alguma coisa. Não que seja isso, mas a gente tem que entender. E com as ajudas, né, de parceiros, captando em outros estados, trazendo, já fiz várias vezes isso, chegar em outros estados, falar com os outros amigos que são do mesmo ramo da indústria de bebidas. O fulano fechou uma empresa lá e tem um chão de fábrica bom, aí você traz, você passa aqui comigo 6 meses, então você tem que ter toda uma estrutura de casa, carro, sim, alimentação, para poder funcionar, para ele poder trazer inovações e que vem fazendo. E sempre, uma das coisas que hoje eu tenho apostado, onde vai estar uma boa opção, são os programas de estágio. Né? Então hoje tem instituições que oferecem programas de estágio, e ali você tem uma chance de você ter uma pessoa que está envolvida desde a sua formação como pessoa, né, como profissional, e aí onde você vai conseguir ter... Você consegue moldar a filosofia da empresa. E aí você... Porque não adianta... As teorias empresariais, elas são muito bonitas, né? Tem que ter o processo. Eu não penso assim. Eu penso que primeiro são as pessoas. Depois o processo. Porque é um CNPJ. Só vai ser um CNPJ se tiver alguém para assinar ali. Então, são pessoas envolvidas. São pessoas que estão por trás daquele CNPJ, são pessoas que estão envolvidas para poder ser desenvolvido o processo. E se você não pensar em pessoas, fica tudo mais difícil. Mas, como eu digo, na teoria é muito fácil. Então, você lida... Hoje os sistemas hoje das partes mais complexas hoje da empresa está dentro do e-social. Está pior do que uma própria reforma tributária que está vindo. Então, é uma quantidade de informações que a gente disponibiliza, que elas não podem ter nenhum tipo de divergência que vai impactar nos seus fechamentos dos teus bimestres ou trimestres. Então, ser empresário hoje é muito profissional. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa. E a necessidade de profissionalização cada vez maior em função da complexidade que é ser empresário no Brasil hoje. Além da carga tributária, 1,5 milhão de dificuldades causadas pela burocracia burocracia. O custo Brasil ele é impactante. E quando a gente se depara num lugar que nós somos o extremo norte, nós estamos ali, nós não temos acesso à matéria-prima, nós não temos acesso... Agora começou a melhorar a energia, mas volta e meia ainda acontece. Você estava lá com a gente o dia visando a fábrica, você viu lá que deu um pico, a gente olhou assim, eu falei, 2 queimaram. Então fiquei com 60% da capacidade produtiva comprometida por causa de uma oscilação de uma energia. E aí você tem que ter matéria-prima, você tem que ter estoque de suprimentos que nenhuma outra empresa no Brasil guarda. E isso vai aumentando o custo, isso vai colocando... E fora a guerra tributária, toda essa situação que acontece hoje em todo o Brasil e aqui principalmente também não seria diferente. E como é produzir em Roraima, ao lado aqui do Polo Industrial de Manaus, com 1 milhão de incentivos, e as pessoas têm uma visão equivocada de que produzir em Roraima não é a mesma coisa que produzir no Amazonas. É uma leitura totalmente errada. E nós temos um complicador que, querendo ou não, a área de livre comércio ela trouxe muitos benefícios, mas para o comércio. Para o comércio. Para a indústria, a gente sabe que houve um destaque na lei e foi revogado os benefícios que viriam para a indústria. Isso. E aí o que acontece? Produzir fora daqui é mais interessante do que produzir aqui. Isso eu estou falando para o industriário, para o cara que é dono de uma indústria. Como é que eu ouvi isso e ter que sobreviver nesse mercado onde você compete
Eu não vou dizer qualidade, porque hoje, né, a qualidade é um referencial obrigatório para as empresas. Mas quando a gente vai para preço, quem for mais estrategista, quem for mais rápido, quem souber usar melhor os benefícios, tem suas vantagens. O teu concorrente está usando muito bem todos os benefícios, mas impactando diretamente na tua presença no mercado, em especial aqui. Né? Como é que está sendo para driblar tudo isso? Essa foi sempre o nosso grande desafio. Esse eu costumo dizer que as questões tributárias são as que mais impactam hoje direto no produto, porque hoje você vai pegar qual produto que você não tem mais de 50% de imposto sobre aquele produto. E quando você começa a produzir em Roraima, você começa a se impactar diretamente com uma concorrência desleal. E essa concorrência ela fica tão evidente quando chega um produto do mesmo segmento que o seu, um outro refrigerante, que ele chega de 25% a 30% mais barato que o seu. E aí, o que a gente acaba transparecendo? Que nós estamos ganhando muito dinheiro. E a gente está 25%, 30% mais caro e ainda no prejuízo. Porque você diminui o teu fluxo, porque indústria é escala e demanda. Sim. Então, se eu não tiver a escala, não tiver a demanda acontecendo, não vai acontecer. É como meu pai sempre falou, a gente sempre trabalhou no centavo. Então, se esse centavo não vier com volume, a gente não paga a conta. E aí você fica sempre num fogo cruzado, porque, por exemplo, um produto produzido em Manaus, ele é incentivado, tem produto que chega até 90% de isenção de ICMS no local, vem para Roraima, incentivado, dependendo como se é feita a estrutura daquela empresa, ele se acredita de uma operação incentivada. E ele chega aqui, coloca uma operação de distribuição e a coisa vai caminhando. Então, por isso que muitas vezes a gente deixa, não é que a gente deixa de fazer investimento, a gente fica inviabilizado de fazer um investimento. Eu preciso aumentar uma máquina, eu preciso trocar, eu preciso modernizar, mas eu tenho que terminar outros compromissos para poder chegar lá no banco e falar, olha, estou precisando de novo, e abrir mão de uma série de coisas, porque se a gente for fazer aquela escala do tempo de pagamento, da necessidade, tudo, o cara fala assim, se o banco fosse muito analista, ele fala, não, para você não posso te dar dinheiro para comprar essa máquina, você não vai pagar ela, você não vai ter como pagar. E esse eu acredito que seja a nossa maior dificuldade. Questões trabalhistas a gente tem, questão de mão de obra a gente tem, mas o impacto tributário, com as regras que estão, com as mudanças que vêm, vai deixar a gente numa situação muito complexa. Porque como eu chego dentro de uma grande rede e o meu produto está mais barato lá dentro do que eu na porta da fábrica, lá para o meu cliente na fábrica. Porque ele tem uma série de créditos tributários que ele vai aproveitando, ele joga dentro da operação dele, ali está tudo certo. Mas a gente que o nosso plano A, o nosso plano B é fazer o plano A dar certo, a gente só tem o nosso produto, nós trabalhamos com água e refrigerante. Então, é isso que nos coloca num grande desafio. A gente tem que saber sempre o que estamos fazendo, quando vamos fazer, de que forma vai fazer, para poder ir superando isso. E aí a gente vem serviço, acompanhamento, muito próximo dos clientes, a gente acaba sabendo quase a realidade de todos os clientes, a gente tenta tratar com o mesmo respeito uma grande rede e um pequeno comércio. Pelo contrário, às vezes o pequeno comércio eu saio, vou lá entregar, às vezes são clientes antigos, paro lá, a gente bate um papo, ele pergunta como é que está o seu Antônio, como é que está não sei o quê. É um momento de descontração. É difícil até de explicar isso, mas isso acontece. E a gente... Ainda acontece? Né? Acontece. E às vezes a gente faz questão. Né? Então, eu acredito que seja por conta dessas atitudes que a gente ainda consegue superar. Né? A gente tem um produto que carrega um carisma, a gente tem um produto que carrega história de muita gente, de muitas brincadeiras, muitas apostas do futebol que acontecia, que, como diz um amigo, a gente jogava valendo a alma para poder ganhar a tubaína no final do jogo.
E a gente fica muito, muito emocionado em poder ainda estar continuando e querendo, né, continuar isso aí por mais bastante tempo. Bastante tempo. São 38 anos, né, hoje? 30 e poucos, 38 anos. É bom não falar muito, senão Entrega a idade. a gente fica muito refém de umas... Mas, André, você acredita que o nosso mercado, né, o mercado, ele, na realidade, construído em cima de uma miscigenação muito grande, né, nós temos gente de todos os lugares do Brasil, né? O nosso mercado, ele valoriza os produtos locais? Como é que você vê isso? Porque quando você fala de preço, para você concorrer, você precisa de escala. Indústria é escala. E aí, às vezes, a gente tenta explicar para o consumidor que, ao consumir um produto feito em Roraima, ele está deixando o imposto aqui, ele está gerando oportunidade e renda aqui, ele está fazendo tudo voltado para que o Estado cresça. Mas o nosso dinheiro, a grande parte, vai para produtos que são feitos fora do Estado. A gente ficou muito feliz, um dia a gente foi fazer um levantamento para a revista, para Falando de Negócios, e nós descobrimos que está dando para encher um carrinho com produto local. Quer dizer, houve uma evolução, querendo ou não, nos últimos 8 anos, Roraima saiu da economia do contra-cheque para virar o estado do grão, por exemplo. Né? Isso já é uma evolução muito grande. Mas será que o nosso mercado está dando valor para essas conquistas ou continua olhando mais para fora do que para dentro? Já foi muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. Até há 20 anos atrás, a gente ouvia essa máxima: Roraima não produz nada. Não tem muito tempo, estamos falando aí 20 anos, não é muito tempo. Hoje, com o passar do tempo, as instituições como a Federação da Indústria, a própria qual ainda estou à frente, a FACI, o FIE, então essas federações elas começaram a trabalhar dentro dos seus segmentos. A chegada exponencial, né, o aumento exponencial do grão, começou a chegar um outro perfil de empreendedores, terra valorizou, uma série de coisas. Estamos tendo aí um exemplo do que eu sempre falo. Só fica uma riqueza numa região. Quais são os estados ricos considerados pela legislação, né? Então, os estados ricos são exatamente os estados industrializados. Isso. Então, você pegar hoje, pela legislação, Goiás não ainda é considerado estado rico, pela legislação. Então, você pega os estados ricos, o que eles têm de diferente? Tem toda a cadeia produtiva, primária e industrializada. Então, é o agro, é o grão, é a carne, é o refrigerante, é o suco, é o aço, é tudo. Então, tudo vem do seu extrativismo até chegar e estar embalado e ser agregado valor. Por isso que a gente fala, a indústria é o único segmento que agrega valor. O comércio, ele pode desistir daquele segmento. Hoje eu vendo caneca e a partir de amanhã eu vou vender globos. Mas só quem está na indústria, como eu sempre falo, o plano B é fazer o plano A dar certo. E com a chegada, por exemplo, que nem da Serra Verde, você tem um óleo de soja na prateleira, nós temos o café, né? Tem lá o café, um dos que eu lembro agora, o café Monte Roraima, nós temos o material de limpeza lá do seu Eudes, do Sabão Glória, nós temos o setor de cerâmicas, nós temos o setor de madeira, o setor de móveis, arroz, milho, grãos, açaí. Então, sorvete, parte, né, temos empresas de sorvete aqui fantásticas, sabores. A carne, né? A carne, beneficiamento de carne. Então, isso foi o peixe. Então, isso foi tudo assim, uma construção. E com isso, o público foi aceitando os produtos, foi vendo a disponibilidade. E agora está faltando ali, que é um trabalho que a gente vem há muitos anos tentando, o selo de produzido em Roraima, que esse selo tenha um incentivo, que a gente possa chegar, né, no setor político, e com isso a gente pode chegar no ente público, que a gente possa trabalhar de matéria tributária, estruturar que esses produtos tenham benefícios, para que a indústria gere riquezas, né, para aquele estado, que tenha funcionários bem remunerados, que tenha toda a cadeia produtiva funcionando, que aí você vai ter
empresas fazendo a distribuição daquele produto, quem produz no campo produz, quem produz na cidade ou industrializa está produzindo, quem tem expertise de distribuidoras vai se interessar por aquele produto local e revendê-lo, né, de fato. Tem a exportação, que nós estamos aí dupla fronteira, e tudo vai acontecendo. E aí vai minimizando esse papel do Estado ter que arcar com tudo, né? E isso, enquanto o Estado está arcando, não acontece o desenvolvimento. E ainda tem os impactos negativos, né? Porque se eu abro mão do bolsa que eu recebo, se eu vou assinar minha carteira, eu acabo abrindo mão do que eu recebo. E aí vem todo esse assistentalismo que vai prejudicando. Você está falando que ajudar, não deve ajudar? Não, deve ajudar, lógico. Todos precisam de ajuda. Mas que essa ajuda tenha uma contrapartida, que essa ajuda não seja infinita. E a gente tem o exemplo hoje da Operação Acolhida. Eu tive contato com o general e ele falou, tem gente que era para estar aqui só 90 dias e já está aqui desde o começo da operação, como é que eu faço? Que formação você está precisando para a gente orientar, melhorar, para a gente inserir essas pessoas no mercado de trabalho, para ela ter uma dignidade, ela poder escolher o que ela quer. Eu acho que dignidade vem com o seu empoderamento financeiro e você fazer o que você quer com o seu dinheiro, né? Não ficar... E é fundamental, né? Que o pessoal fala muito de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Na realidade, você só vai ter desenvolvimento social na hora que você tiver desenvolvimento econômico. Porque o governo está cada vez mais sobrecarregado. Um exemplo, você colocou muito bem, o exemplo da Operação Acolhida. A Operação Acolhida era para ter começo, meio e fim. Está se eternizando. Né? Política de assistencialismo tem prazo, são 3 anos para que a pessoa possa tentar se reinserir no mercado para que esse benefício passe para alguém que está precisando mais. Mas não vira uma renda paralela que acaba causando isso. Você não consegue mão de obra porque eu tenho bolsa A, bolsa B, bolsa C, bolsa D, somado é melhor do que trabalhar. Só que o trabalho te dá dignidade, o emprego ele dá à tua família a possibilidade de você ter um lazer com qualidade, de ter uma educação com qualidade, um ensino melhor, ter uma garantia de saúde, porque você vai ter o básico. Olha a questão da desnutrição. Se você se alimenta bem, é um problema a menos que você vai levar para o poder público. Mas, às vezes, o poder público não enxerga esse potencial do crescimento vindo da iniciativa privada e gera toda essa mazela. Concordo contigo, a gente não deve ignorar a necessidade das famílias, mas a gente não pode eternizar o assistencialismo. Ou você desenvolve, não existe Estado forte sem indústria forte. Não tem. Então, a regra é simples. Como você falou, os mercados considerados ricos são os mercados onde a indústria faz a diferença. É a indústria que transforma, e ela transforma a vida das pessoas. Então, assim, a gente insiste, a gente continua, a gente busca sempre estar melhorando, né? Mas o apoio do poder público, ele é fundamental. Então, a gente já melhorou bastante. Hoje nós temos secretarias de desenvolvimento que está funcionando, você consegue resolver. A própria... Hoje estamos lá na CEPLAN, então você consegue falar, né, de necessidades e tudo. O meio ambiente também mais próximo. Muito. Então, assim, a qualidade do time veio melhorando também ao longo dos anos. Mas só que, assim, aí vem a parte, de fato, política, né? As pessoas envolvidas. E a gente está num momento muito oportuno, né? Nós estamos em vésperas de eleição. E quando você escolhe o teu representante, você está escolhendo como vai ser a sua vida. E se a gente não tiver uma classe política preparada, que entenda de leis, que entenda de desenvolvimento, que saiba fazer, que se ele não entender, que tem uma boa assessoria, que o oriente, fala assim, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar o Estado? Como atrair mais investimento? Como esse investimento ser saudável? Porque você atraiu investimento, o cara chega aqui, olhou, a terra era mais barata, a terra voltou a baixar preço de novo.
O cara chega aqui, mas quando ele vai fazer na ponta da caneta, ele vai fazer o custo do insumo chegar aqui, a dificuldade da mão de obra, ele trazer a família dele lá de fora, onde tem toda uma infraestrutura em volta. Então, tudo isso está relacionado diretamente com os atos dos políticos que nós escolhemos. E se não tivermos não melhorarmos a qualidade desses políticos, a gente não vai conseguir elaborar uma boa lei, a gente não vai conseguir elaborar um bom projeto de governo, a gente não consegue melhorar nada do nosso estado, e passam-se anos e a gente fica ainda tendo que explicar para as pessoas que Roraima produz, que Roraima tem tecnologia, acaba sendo até triste, né, você falar isso, mas não podemos desistir. Mas é um trabalho árduo. O que tu considera que falta para Roraima? Eu acho que Roraima já melhorou muito. Com certeza. Mas o que falta para Roraima dar certo de vez? O principal hoje é levar a sério quando se trata de política de incentivo tributário. Enquanto não aparecer uma gestão que tenha o foco principal nisso, vai ser muito difícil. Porque tudo que produzir aqui não vai ser competitivo. Então, vai muitas vezes acontecer eu gosto do teu produto e tudo, mas ele está muito caro, mas eu vou levar, em vez de eu levar aquilo para ser algo constante, eu vou levar ali para uma massagem no ego, vamos assim dizer, dos dois. Então, isso prejudica muito. Nós precisamos de uma política séria, nós precisamos de uma política de desenvolvimento estadual, nós precisamos de um fortalecimento do produto produzido em Roraima, condições para produzir. Hoje acontece um absurdo, se eu lançar um produto novo, e eu vou pagar o triplo de imposto em relação a um produto que vem de fora. Porque eu vou entrar no MVA e ele vai me taxar em 140%. Então eu tenho que... Mas você não lança produto novo? Eu não posso. O Estado está me dizendo, não lance, porque senão eu vou te cobrar mais imposto. E o imposto dele vai ser... Enquanto uma bebida alcoólica entra no Estado com MVA de 70%, eu para lançar uma água num outro tamanho, numa outra embalagem, eu vou pagar o MVA de 140%. Então, assim, é quase que um desabafo. Isso, né? Isso é um desabafo. Mas eu acredito que chegar aqui o Felipe vai falar a mesma coisa da Serra Verde, vai chegar aqui quem produz qualquer coisa, vai chegar o pessoal do sorvete, vai chegar o seu Eudes, todo mundo vai sofrer a mesma dor. Então, enquanto a gente não tiver uma política de desenvolvimento industrial do nosso estado, a gente vai ficar sempre nessa situação. Refém dos produtos que ingressam no nosso estado, vai chegar mais barato, você vai fazer um investimento, o investimento não vai se pagar, você com 5 anos você faliu. E eu acho que a gente vai mais além, né? É um negócio que a gente fala, mas isso aí se estende a toda a classe política do Brasil todo, não é especificamente Roraima. Como é que você vai falar de desenvolvimento, como é que você vai falar de política tributária, de incentivo, né? Vamos pegar anteriormente a mudança do controle de emissão de nota, aí você tinha a guia federal, a guia estadual, a guia municipal. Quando você olhava para o Congresso, que é o grande fazedor de leis, o idealizador de tudo, você conversava com um deputado federal e você achava que você estava conversando com a parede, com todo respeito. Porque como é que ele vai falar de folha de pagamento, o impacto da folha, que hoje um colaborador, muita gente ignora isso, e aí às vezes até é injusto com o empresário, que ele esquece que o custo do trabalhador não é só o salário do trabalhador. Hoje, o custo do trabalhador é 2 vezes o salário do trabalhador. Sendo bem bonzinho. Sendo bom, né? Porque tem os benefícios. E você não está levando em consideração treinamentos, você não está levando em consideração uma série de outras coisas que vão acontecer. Tem questão de uniforme, tem questão de... Isso a gente está falando de seco. Um custo que ele é visível, né? Isso. Ele é visível, é o salário e os encargos. Olha, a classe política como um todo, ela já melhorou bastante. Já houve uma evolução. Já houve uma evolução. Mas
dentro do formato hoje, teria que estar debruçado, principalmente dos estaduais, uma comissão voltada para o sistema tributário do nosso estado. Nós temos aí o nosso regulamento, o nosso ICMS, que é uma grande colcha de retalho. É remendo em cima de remendo, é ajuste em cima de ajuste, que a gente conversa com os amigos da Cefaz e eles ficam tão consternados com a situação que eles olham e falam assim, fazer o quê? A gente não consegue mexer, a gente não sai disso aqui, a gente fica ali impossibilitado. Nós tivemos boas gestões dos últimos secretários, onde recebia os empresários, a gente conseguia ainda, ao menos, chorar ali, e ele pelo menos, nos receber. Esse atual secretário ainda não tive a oportunidade de conversar, mas breve a gente já está também já buscando alternativas para poder também manter aliado. Eu costumo dizer que a gente que é de instituição, a gente não tem lado político, meu lado é empresarial. Sim. Então, minha bandeira é o empresário, minha bandeira é a empresa que a gente tem a responsabilidade de carregar, e sempre a gente respeita qualquer que seja o lado político que esteja. Graças a Deus, a gente é bem recebido em todos, mas nesse bom recebimento a gente consegue quebrar barreiras, né? E eu tenho esperança que a gente, passando esse turbilhão político que está acontecendo em nosso estado, a gente possa criar uma comissão e assessorar essa comissão para que a gente desenvolva um plano de desenvolvimento tributário e desenvolvimento de comércio e indústrias no nosso estado, que a gente venha proteger as nossas indústrias. Nós vamos na contramão do que acontece hoje. Se eu vou vender em Manaus, eu vou pagar um imposto na entrada que vai me possibilitar de ser competitivo. E aqui em Roraima a gente faz o contrário. Eu vou sentar na caneta, vou pagar o dobro do imposto, né, enquanto uma bebida alcoólica entra com 70 e uma água, um refrigerante pagando 140 de MVA. E assim, são essas coisas que eu espero que a gente consiga superar aí nessas próximas gestões, né? aí públicas aí que a gente possa continuar apresentando. Antigamente a gente tratava desse assunto, eles olhavam e se arrepiavam e saíam de perto. Hoje já vem nos perguntar, né, os próprios candidatos, a gente está montando o nosso plano, o que tem para, o que é a sua sugestão? E a gente começa a interagir mais. Mas antigamente isso não existia, mas às vezes até pelo desconhecimento mesmo, né, Vanéria? Eu acho que antigamente o pessoal não aprofundava tanto quanto hoje é necessário, né? Você tem que conhecer o cliente, você tem que conhecer os teus parceiros comerciais, você tem que conhecer o poder público tem que te conhecer, porque o papel do político é sentir a dor da sociedade. E a classe empresarial faz parte dessa sociedade com um poder de auxiliar o poder público muito grande. Senão as coisas não acontecem. Mas em função de tudo isso, desse turbilhão aí de coisas... Esse pouquinho de coisa? Esse pouquinho de coisa, eu tenho certeza que vocês têm projeto para o futuro, né? Sempre. E assim, não tem como a gente não dizer que a gente acaba olhando para o vizinho Amazonas com bons olhos. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado do laço. A empresa ela é roraimense, nasceu aqui, fincou sua estrutura aqui, mas dinheiro não aceita desaforo. Quais são os projetos futuros da Bebidas Monjola? Sendo bem otimista. Eu carrego, no meu produto, eu carrego o nome Roraima. Eu carrego o nome Roraima, aonde eu vou, aonde acontece, a gente carrega o nome Roraima em nosso produto. Em meio a toda a dificuldade, em meio a todas as adversidades que acontecem, a gente tem sempre que estar acreditando que vai dar certo. A gente tem que estar sempre ali montando a sua estratégia, montando melhorias no parque, a gente tem que estar ali olhando o que é tendência, a gente está aí com desenvolvimento de novos produtos, coisas... Vai pagar mais imposto? Vai pagar mais imposto, mas de um jeito ou de outro a gente vai dar um jeito de chegar com novos produtos, novas máquinas, né, melhoria
de qualidade, que ela não para nunca de acontecer. Então, assim, a gente tem que continuar insistindo. Vamos errar hoje? Vamos, então beleza, a gente erra hoje, amanhã a gente levanta e fala, bom, esse erro aqui eu já cometi, então vamos tentar um novo. Vamos tentar um erro novo. Como a gente já falou, Elon Musk derrubou quantos foguetes até ele conseguir levantar o dele? Então, eu que sou uma pequena empresa num pequeno estado, por que eu não tenho direito de errar? Eu não tenho direito do erro? E sempre assim, carregando a empresa familiar, a empresa que demanda de decisões, investimentos, e a gente sempre vai ali ajustando, né? Como meus pais já estão indo para uma idade um pouco mais avançada, graças a Deus. Hoje, os 50 não são mais velhos, né? Os 70 também não são assim tão muito ativos. Então, a gente agradece muito a Deus por ter pais, por ter ali todo mundo ali perto, o irmão, filhos, né? Daqui a pouco tá chegando os filhos do meu irmão, os meus filhos também já estão já meio que se aproximando. Então, assim, a gente vai... Meu pai preparou a empresa para a gente e mal vou ter tempo, eu já vou ter que preparar para os filhos do meu irmão, os meus filhos. A gente já vai ter que deixar isso meio pronto. Quase que vai ser quase o Ray Charles, né? Ele já sabia, já vai ter que entregar porque vai estar pronta para eles. E a gente tem que deixar, no mínimo, melhor do que nos foi deixado. Esse é o grande desafio. Entregando o bastão numa condição melhor do que a gente recebeu. Esse eu acho que é o grande desafio. Mas, Vanessa, chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, uma coisa que a gente pede de todos os entrevistados aqui é aquela famosa mensagem. Querendo ou não, né, mesmo você indo para assumir agora, junto com seu irmão, assumir definitivamente, porque já estão dentro da fábrica tem muito tempo, né? Qual é a mensagem que você passa para essa turma que está chegando? Algumas pessoas estão passando até pelo mesmo momento que você está vivendo, que são vários aqui no estado, né? Vários colegas seus, né? Na mesma faixa de idade, assumindo os negócios aí da família. Qual é a mensagem? Para você chegar, de repente errar menos, né? Porque errar é normal, mas não dá para também dormir em cima do erro. Não pode continuar errando. Qual é a mensagem? Eu acho que a grande mensagem é não achar que tem receita pronta. Não existe receita pronta. Não se abale com os erros. Nós somos a formação desses erros que a gente cometeu. Isso faz parte da gente. Às vezes a gente acerta e a gente nem dá muito valor e tu erra e tu fala, mas aqui eu acertei. A insistência, a resiliência, saber a hora de que você vai baixar a cabeça é normal, nós não somos máquinas. E saber a hora de levantar, bater a poeira, falar, eu preciso ir. Estar próximo de boas pessoas, família, pai, mãe, irmão, filhos, bons amigos, boas assessorias. Isso nos orienta, isso deixa a gente com a mente tranquila para poder tomar boas decisões. Então, basicamente é isso, é insistir, continuar, né? Se agarrar nos momentos de dificuldade, pedir a bênção divina, sempre isso é muito importante, e não desistir. Sempre a primeira vontade é de largar tudo e sair correndo. Mas vai para casa, toma um banho, esfria a cabeça e começa tudo no outro dia. Não, Vanério, eu acho que, como eu falo, pessoal, a questão da evolução é uma alternativa que não tem plano B. Ou você evolui ou você evolui. Tem gente que nasce achando que é Deus, né? Ou professor de Deus, né? Que Papai do Céu só criou o projeto do mundo e entregou para a pessoa, exclusivo. né? Ele é o exclusivo. Aí entregou para Deus executar o projeto. Ele é o exclusivo, é o único. Então essa humildade, essa certeza que a gente nasce sem saber nada e morre sem saber tudo, essa é a diferença entre quem tem sucesso e quem nunca vai ter sucesso. Tá? Não é ser fracassado, é nunca ter o sucesso pleno.
Então eu queria agradecer a tua vinda. Ô, meu amigo, Tá? muito obrigado. Foi muito legal, obrigado por ter compartilhado histórias, que é o papel aqui do Falando de Negócio, é compartilhar a história. E aqui... Vou passar para você um mimozinho aqui da Falando de Negócio, da WN. Tá? E mais uma vez, pessoal, reafirmar que o compromisso do Falando de Negócio é trazer essas histórias numa linguagem mais simples possível. Né? Aqui a gente não está nem para achar culpados, não é isso? Não. Né? A gente está para construir soluções. A gente gosta de mergulhar todas as energias da gente na solução. Quem vive dormindo em cima de problema e não consegue sair de cima dele, dificilmente vai conseguir a evolução que a gente gostaria ou que a empresa da gente precisa e que às vezes nós como pessoas também precisamos. Então na próxima segunda-feira tem mais um Falando de Negócio com mais uma bela história para compartilhar com cada um de vocês. Até a próxima! Até a próxima, com mais um Falando de Negócios com Weber Negreiros.